Olá, é um prazer, uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, estudar um pouco da Palavra de Deus e um assunto bastante importante que tem arrasado, tem derribado, tem acabado com aquilo que Deus fez de mais importante, que é a família e o casamento. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, o único livro que você pode confiar. Eu não conheço uma outra autoridade abaixo dos céus e em cima da terra pela qual importa que nós devemos confiar a nossa vida, a direção da nossa família e também os nossos cuidados para com a nossa própria vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, conferisse comigo em São João capítulo 10, versículo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu tenho aqui na Bíblia escrito assim: Jesus Cristo diz assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham essa vida em abundância, plenitude de vida. Bom, se o desejo de Jesus Cristo é que todos nós, dentro do casamento, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que nós tenhamos vida e vida em abundância, por que nós vivemos hoje uma situação tão difícil? Onde nós temos, as pesquisas apontam que as famílias são infelizes, os lares estão arrasados e mais de 90% dos casamentos das pessoas cristãs que têm uma Bíblia, que seguem uma religião, estão separados dentro de casa. Bem, se Jesus diz que Ele quer dar vida em abundância, então aonde que está o erro? O que está acontecendo? Está em Jesus ou está em nós? Sabe, eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias, capítulo 4, verso 6. Achei, capítulo 3, capítulo 4, verso 6. Olha o que Deus diz aqui. Aqui já começa a clarear algumas coisas na nossa mente. O meu povo está sendo destruído porque falta-lhes o conhecimento. Bom, então logo nós podemos entender que os casamentos, todas as coisas acontecem, a destruição, as separações, o divórcio, porque falta-lhe o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da Palavra de Deus? Conhecimento de Jesus Cristo? Falta de Deus na vida? Falta de Jesus no lar, no casamento? Será que é isso? Bem, falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Sabemos que os casamentos, os filhos, os lares, todos estão arrasados, acabados, vivendo dentro de casa com aparência, ou por bens materiais, ou por causa dos filhos, ou até mesmo por causa de status, ou porque tem alguns cargos, tem algum cargo na igreja, mas o vinho do casamento há muito tempo já deixou de existir na taça. E essas pessoas não são felizes. E jamais podem ser felizes, porque Deus fez o casamento e a família para que nós possamos ser felizes, viver em plenitude de vida. E Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida. E tenham, não é uma vida qualquer, mas vida em abundância. Então, se nós não estamos desfrutando de vida em abundância, alguma coisa está errada. O primeiro passo que nós encontramos aqui é que Oséias 4, verso 6, a Bíblia diz, a palavra de Deus, que o povo está sendo destruído, o divórcio, as separações, mesmo dentro de casa, porque falta-lhes o conhecimento. Mas eu te pergunto, que conhecimento? Pastores estão entregando as credenciais, porque as esposas estão indo embora. Anciãos estão se separando e abandonando a igreja. Esses homens não têm conhecimento? Então, que conhecimento é esse que faz com que as pessoas não são felizes dentro de casa? Conhecimento do quê? Conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Falta o conhecimento do trabalho do Espírito Santo.
São perguntas, são questões interessantes e intrigantes, mas que precisamos falar sobre isso. Agora, acompanha lá em São João 8, verso 32, a Bíblia diz assim: conhecereis, São João capítulo 8, versículo 32, bem aqui, olha aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Se anciãos de igreja, homens consagrados a Deus, estão separados dentro de casa, as esposas estão infelizes, os maridos estão infelizes, os filhos estão infelizes, todos têm conhecimentos, pastores estão infelizes também, as mulheres, as esposas indo embora, todos são conhecimento da palavra de Deus, eles têm conhecimento. Então, que conhecimento é esse que falta? Eu quero mostrar para você algo interessante. Que conhecimento é esse? Porque se Deus fez o casamento como a maior instituição, a primeira e maior entre todas, é o que diz o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Eu vou ler aqui para você, porque nós precisamos examinar a palavra de Deus. Só aqui, ó, capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó, aqui, ó: venerado seja entre todos o matrimônio. Então, entre todos e todas as coisas que você pode imaginar, aquele que é mais sagrado, mais santo, mais respeitado, porque foi criada a primeira instituição, é o casamento. Então, entre todos, não há nada maior do que o casamento. E por que então que só aqui no Brasil mais de 60% dos casais ou estão separados, divorciados, no litigioso, na justiça, separados mesmo? Mas nós sabemos que esse número ultrapassa mais de 90% dos casamentos separados vivendo dentro de casa. Se foi Deus que fez o casamento e a família, se foi Deus que fez o homem, o ser humano, então eu te faço uma outra pergunta. Será que Deus errou naquele que ele fez? Será que com o tempo as coisas foram mudando ao ponto que o ser humano não consegue entender mais os projetos de Deus nas suas vidas? Eu quero revelar para você uma coisa interessante, por que eu me tornei terapeuta familiar. Você vai acompanhar essa história no próximo programa. Um abraço e até lá.